sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram 10 vetos do governo a projetos aprovados pela Alerj. Entre eles, o do deputado Luiz Martins, que regulamenta a idade do idoso no estado. A proposta determina que seja considerado idoso a pessoa com 60 anos ou mais, como define o Estatuto do Idoso. O veto foi rejeitado. O teatro, o cinema, a fila do banco já cumpria com 60 anos. Por que não cumpriu o estado do Rio de Janeiro? No transporte intermunicipal. E está previsto na Constituição Federal a adequação aos 60 anos, tendo em vista que não tem dinheiro público, não tem subsídio. A legislação é bem clara nisso. É o reconhecimento dessa população que entra na terceira idade de ter gratuidade no transporte intermunicipal. Os parlamentares também analisaram o veto do governo a 7 artigos incluídos pelos deputados na Lei Orçamentária Anual. Entre eles, o que trata do repasse mínimo de 50% em forma de duodécimo para as universidades estaduais. Esse veto foi mantido. No momento da discussão do destaque que trata da auditoria da dívida pública estadual, o quórum caiu e a sessão foi interrompida. Os destaques voltam a ser analisados na próxima semana. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram 2 mensagens, uma do Ministério Público e outra da Defensoria Pública, que alteram as leis orgânicas das instituições. O objetivo é criar o Diário Oficial das instituições para dar mais transparência aos atos, tanto do Ministério Público quanto da Defensoria. A mensagem do Ministério Público recebeu 7 emendas e retornou às comissões. Já a da Defensoria foi aprovada. Aprovado o texto final do deputado Luiz Martins, que pretende garantir que os desempregados mantenham serviços essenciais por no mínimo 1 mês e pelo período máximo de 6 meses, a contar pela baixa na carteira de trabalho. E os deputados Márcia Giovanni e Márcio Pacheco querem que o Estado faça convênios com centros de especialidades odontológicas para atendimento de pessoas com deficiência. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governo. Um dos maiores déficits hoje para atender a pessoa com deficiência é a questão odontológica, visto porque a situação das crianças, por exemplo, é muito difícil, porque é necessário uma anestesia especial, é necessário uma preparação de todo o ambiente, o profissional tem que estar preparado. É importante que haja um conveniamento, um tratamento, trazer o setor também que possa auxiliar nesse atendimento, que é uma demanda altíssima e fundamental para uma saúde adequada das pessoas com deficiência no nosso estado. Os trabalhadores de concessionárias de serviços públicos e de telecomunicações que precisam estacionar o carro em locais proibidos para fazer reparos não poderão ser multados. A matéria do deputado Gilberto Palmares foi aprovada e será analisada pelo governador. Trabalhadores de redes de telecomunicações, pessoal que trabalha com internet, com telefonia, com serviços de telecomunicações de uma maneira geral, trabalham na rua, trabalham em prédios com material pesado. Tem uma botija que eles carregam quando trabalham no subterrâneo que pesa 110 quilos. E por conta desse material, muitas vezes eles são obrigados a estacionar em local proibido para poder prestar um serviço que é um serviço público. O Conselho Nacional de Trânsito já especifica que nessas condições ele pode estacionar sem ser multado, mas exige que eles utilizem o giroflex em cima do carro. E eles não podem usar o giroflex por questão de segurança, porque eles ficam se deslocando de um local para o outro e há locais que, se eles entrarem com o giroflex, eles são atacados. Então nós aprovamos um projeto de lei para que seja estabelecida uma diferenciação e desde que comprovadamente esse serviço, com o carro inclusive identificado, ele não seja multado. O Estado poderá ter uma comissão para a avaliação técnica das armas e munições que serão compradas pelo Estado. De acordo com o projeto, os armamentos reprovados não poderão ser adquiridos pelo poder público. O projeto do deputado Marcelo Freixo foi aprovado em segunda discussão. É uma lei importante do parlamento na área de segurança pública e fiz esse projeto de lei a partir da conversa com diversos peritos do Estado que sistematicamente, não só no Norte e Nordeste, mas no Rio de Janeiro,
passam por situações semelhantes. As armas são compradas, elas não são testadas e muitas vezes dão defeito. Então, evidentemente que a possibilidade de você averiguar a qualidade desse armamento comprado para que depois possa ser utilizado é de grande valia para o Estado. Já a ex-deputada Ana Paula Rechuan quer ampliar o prazo de validade das receitas para medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado. O novo prazo seria 180 dias, o mesmo que já é praticado pelo governo federal. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. No expediente final, o deputado doutor Julianelli falou dos prejuízos na região sul fluminense com as fortes chuvas. Essa situação desses distritos, Mauá, em Resende, Maromba e Maringá, em Itatiaia, ficou muito difícil. Eles dependem exclusivamente do comércio trazido pelos turistas. E se o turista não tem acesso à região, os hotéis não recebem hóspedes, os restaurantes não recebem pessoas, né? E principalmente o pequeno comerciante não tem como vender. Isso traz um efeito direto para a economia da região. O deputado Valdec Carneiro criticou a proposta de intervenção do Ministério da Educação na administração do Colégio Pedro II, apresentada pelo deputado federal Sóstenes Cavalcante. A intervenção, na prática, significaria o Ministério da Educação colocar um interventor, né? Como tem um interventor aqui na segurança pública, colocar um interventor no Colégio Pedro II, né, para administrar o colégio segundo as diretrizes do próprio Ministério da Educação. Ou seja, é claro que o Colégio Pedro II, quero deixar muito claro, o Colégio Pedro II, como uma escola de educação básica no Brasil, e mais ainda como uma escola federal, evidentemente deve se reportar em vários aspectos ao Ministério da Educação. Lógico, isso é óbvio, do ponto de vista da sua dependência administrativa, a sua relação é com o Ministério da Educação, isso não deve ser mudado. O que nós estamos criticando é que o Ministério da Educação possa se sentir, né, na prerrogativa de intervir na gestão pedagógica cotidiana de um colégio, né, que dispõe também de autonomia, tanto é assim que o seu dirigente máximo e os dirigentes das suas unidades, Pedro II tem várias unidades espalhadas pelo Rio de Janeiro, os seus dirigentes também são escolhidos por suas comunidades escolares, isso não pode ser agora desconstituído. O deputado Luiz Paulo comentou a legalidade e os prejuízos do decreto do governo que institui o Repetro. Olha, o nosso dever é nos posicionarmos totalmente contrário, esticar essa corda até o limite. Primeiro, que o governador Pezão não podia ter regulamentado essa matéria por decreto, porque tem uma lei na casa específica, sancionada por ele, que diz que se você tiver convênio com o FAS ou não, nesse caso tem, e você for dar um benefício fiscal maior que 200 milhões de UFIR, a UFIR está na ordem de 3 e pouquinho, 600 milhões de reais, terá que fazê-lo por projeto de lei e antes fazer uma audiência pública. Então, esse decreto é ilegal. A deputada Marta Rocha disse que é necessário ações concretas da intervenção federal nas ruas de todo o Rio. A gente espera verdadeiramente que a verba do governo federal venha, porque nós precisamos de verba para o custeio, nós precisamos de verba para fortalecimento de determinados setores, como tecnologia, inovação. Então, eu espero ver os resultados.